Túlio salva o dia. Celso termina sozinho. O jovem médico decide sair da vida de Stella. Enquanto isso, o pilantra da fábrica sobe confiante ao altar, pronto para se casar com a mocinha. Mas o destino não costuma perdoar homens como Celso. Porque Túlio não apenas descobre que Celso é o verdadeiro responsável pelo sofrimento de Candinho, como também pela surdez repentina de Anabela. Tudo começa quando Túlio decide se afastar de vez. Ele está voltando ao hospital apenas para buscar alguns pertences esquecidos. Nada mais. Nenhuma despedida. Nenhuma explicação. A essa hora, Stella ainda não está no turno. Vou pegar minhas coisas e sair rápido, sem ter que encarar o amor da minha vida. Ele suspira. O peito aperta. A mulher que vai se casar com outro. A mulher que eu nunca mais vou ter nos meus braços. Sem jaleco. Sem crachá. Sem a postura do médico que sempre foi. Túlio entra no hospital apenas como um homem de coração partido. Mas o universo não deixa. Quando ele está em sua sala, prestes a ir embora, a porta se abre de repente. Anabela entra apavorada. Os olhos arregalados. A voz trêmula. Doutor, por favor, me ajuda. Eu não tô ouvindo nada. Túlio congela por um segundo. Anabela, eu não trabalho mais aqui. Pausa. Mas tudo bem, eu vou cuidar de você. Ele a ajuda a sentar na maca. O olhar atento volta a ser o do médico experiente. Ele pega uma pequena lanterninha e se aproxima do ouvido da menina. E então, ele vê. Os olhos de Túlio se arregalam. O coração dispara. Não pode ser. Ele se inclina mais. Observa com cuidado. Engole seco. Isso é, um tampão de ouvido? Com uma pinça fina, ele retira delicadamente o pequeno objeto. Minúsculo. Quase imperceptível. Mas suficiente para causar tanto sofrimento. Túlio mostra o tampão a Anabela. Você sabe como isso foi parar aqui? A menina balança a cabeça, confusa. Eu não sei. Eu só acordei hoje sem ouvir nada. O silêncio pesa. Túlio sente um nó se formar no estômago. Aquilo não é um acidente. Nunca foi. Ele respira fundo e pergunta com cuidado. Antes de dormir, você se lembra de alguma coisa diferente? Algum barulho, alguma pessoa, alguma conversa? Anabela começa a andar pela sala. A mão no queixo. O olhar perdido, buscando uma lembrança esquecida. Ela para de repente. Os olhos se iluminam. Mas não de alegria. Eu lembro. Eu ouvi alguém entrando no quarto. Uma voz conhecida. Túlio sente o sangue gelar. Tudo se encaixa. O sofrimento de Candinho. A surdez de Anabela. A pressa de Celso em se casar. Não é coincidência. É crime. Sem perder mais um segundo, Túlio toma uma decisão. Ele não vai fugir. Não vai se calar. Não vai deixar Stella dizer sim a um crápula. Pouco depois, no meio da cerimônia, as portas da igreja se abrem com força. Túlio entra, acompanhado de Anabela. Stella, espera. O murmúrio toma conta do lugar. Celso empalidece. O sofrimento de Candinho. A surdez da Anabela. Túlio aponta para o vilão. Tudo isso é culpa do Celso. Você não pode se casar com ele. Stella congela. O sim morre em sua garganta. Celso tenta reagir, mas já é tarde demais. Desmascarado diante de todos, ele perde tudo. O casamento, a máscara, o controle. E enquanto Celso termina sozinho, humilhado, Túlio permanece de pé. Não como médico, não como herói, mas como homem que escolheu dizer a verdade e salvar quem ama. Tudo o que eu me lembro foi uma conversa estranha do Celso com a dona Zuma. Anabela fala devagar, como se puxasse cada lembrança do fundo da cabeça. Eles falavam do Samir, do tempo que ele ficou desaparecido. Depois disso, o Celso me colocou para dormir com muita pressa. Ao ouvir aquilo, os olhos de Túlio se arregalam. O coração acelera. Ele abaixa o olhar por um segundo. Pensa. Liga os pontos. Então, você ouviu uma conversa estranha. E logo depois apareceu esse tampão no seu ouvido. Ele respira fundo. Entendi. A reação do médico deixa Anabela inquieta.
Ela franze a testa. A voz sai tímida. Mas, por que você tá me perguntando tudo isso, Túlio? O silêncio se instala. Túlio passa a mão pelo rosto. Busca as palavras certas. O que vai dizer pode mudar tudo. Anabela, eu tenho uma teoria sobre o que tá te deixando assim. Ele se agacha na altura da menina. Olha direto nos olhos dela. Mas para saber se eu tô certo, eu vou precisar que você faça uma coisa para mim. Os olhos de Anabela brilham, cheios de esperança. Para curar minha surdez, eu faço qualquer coisa, doutor. Túlio engole seco. E então explica, com cuidado, cada detalhe do plano que acaba de nascer em sua mente. Você vai precisar ser muito forte e ficar acordada o máximo que conseguir essa noite. Anabela arregala os olhos. Acordada? Isso. Quero que você fique de olho. Se alguém aparecer, se algo estranho acontecer. A menina pensa por um instante, ainda confusa, mas curiosa. Você quer que eu finja que tô dormindo? Para investigar? Exatamente. Ele faz uma pausa e acrescenta, firme. E se você descobrir qualquer coisa importante, precisa vir correndo me contar. Anabela hesita. Vir correndo pra cá? Mas amanhã é o casamento da Estela. A palavra casamento atinge Túlio como um golpe. Ele abaixa a cabeça. Os olhos ficam marejados por um breve segundo. Mas ele respira fundo. Busca força onde quase não há. Eu sei. Ele ergue o olhar novamente. Agora decidido. E é justamente por isso que você precisa vir rápido. Porque se eu estiver certo, nós vamos ter que agir. A voz dele fica grave. Para impedir que esse casamento aconteça. Anabela entende a gravidade. E assente. Mais tarde, já em casa, a menina passa o dia inteiro fingindo. Finge que não escuta. Finge que está frágil. Finge que não desconfia de nada. O tampão segue no ouvido. O olhar. Atento. Quando a noite chega, Anabela se deita. Fecha os olhos. Controla a respiração. Parece dormir. Não demora muito. E o pilantra, confiante, morde a isca. Poucos minutos depois de Anabela supostamente cair no sono, a porta do quarto se abre devagar. Celso entra em silêncio. O olhar atento. Desconfiado. Ele se aproxima da cama. Observa o rosto da menina. Confere a respiração. Convencido de que ela está dormindo, o pilantra murmura, em tom baixo. Você quase me pegou no pulo, hein, garota? Ele força um sorriso frio. Ainda bem que eu fui rápido. E resolvi logo esse problema. Celso se inclina mais perto. Imagina se você sai espalhando por aí. Que fui eu quem escondeu o Samir por anos. Ele aperta os lábios. Sua irmã ia me odiar. E você não quer isso, quer? Com cuidado, ele começa a mexer no ouvidinho de Anabela. Quer ter certeza. Deixa eu conferir se o tampão ainda tá aí. Preciso garantir que tudo continue sob controle. E que o casamento aconteça sem imprevistos. De repente, o rosto de Celso muda. Ele para. Olha melhor. O tampão não está lá. Por um segundo, a desconfiança surge. O olhar se estreita. Mas logo ele dá de ombros, relaxando. Deve ter caído enquanto você brincava. Ele suspira. Tranquilo. Mas tudo bem. Eu comprei vários. Celso enfia a mão no bolso do paletó. Anabela, com os olhos quase fechados, consegue ver. Um pequeno saquinho aparece. Cheio de tampões de ouvido. Celso sorri satisfeito. Assim você vai passar alguns dias sem ouvir o que não deve. Sem hesitar, ele coloca um novo tampão no ouvido da menina. Prontinho. Ele ajeita o travesseiro. Agora dorme bem. Porque amanhã você vai ser a daminha de honra mais linda do mundo. No casamento mais esperado dessa cidade. Celso se afasta. Sai do quarto. Fecha a porta sem desconfiar de nada. O silêncio toma conta do lugar. Segundos depois, Anabela abre os olhos. Devagar, ela tira o tampão do ouvido. O coração dispara. Então era isso. Ela engole seco. Era isso que o Túlio pensava. E ele estava certo. A voz sai baixa, mas firme. Foi o Celso. Ele causou a minha surdez.
Só pra eu não descobrir o que ele fez com o Samir. Os olhos da menina se enchem de determinação. Eu preciso contar tudo ao Túlio. Não posso deixar a Estela se casar com esse homem mau. Ela respira fundo. Na primeira oportunidade, eu vou sair para chamar o Túlio. O dia amanhece. E com ele, chega o tão aguardado dia do casamento da enfermeira e do gerente da velha fábrica. Na igreja, tudo parece perfeito. Candinho e Dita já estão no altar, como padrinhos. Os convidados ocupam os bancos, ansiosos. Todos que fazem parte da vida de Estela e Celso estão ali. E no banco da frente está ela, Anabela, ainda fingindo ser surda. Mas agora, sabendo de tudo, quando Celso entra na igreja e se posiciona no altar, a menina sente o coração apertar. Ela murmura para si mesma, decidida: não vai ser com Celso que minha irmã vai se casar. Eu não posso deixar isso acontecer. Sem chamar atenção, Anabela se levanta. Sai apressada do templo. Corre para colocar seu plano em prática. Do alto do altar, Celso olha em volta. E percebe: Anabela não está mais lá. A princípio, Celso se prepara para avisar os padrinhos. Chamar alguém. Começar a procurar Anabela. Mas ele para. Pensa rápido. Calculista. Se perceberem que a menina saiu, o casamento pode ser interrompido. Ele aperta os lábios. Ela deve estar bem. Eu vou atrás dela depois. Depois que eu já estiver casado. Convencido, volta a atenção para o altar. Para o que realmente importa. Garantir o sim. Minutos depois, Anabela chega ofegante à área em frente ao hospital. As pernas doem. O coração dispara. Ela avista Túlio e corre até ele. Eu já tava ficando desesperado. Pensei até em ir te buscar lá na igreja. Ele segura os ombros da menina, aflito. Me diz, Anabela, você descobriu alguma coisa? Ainda tentando recuperar o fôlego, ela responde sem hesitar. Descobri, sim, Túlio. Eu sei toda a verdade. Ela engole seco. Foi o Celso. Foi ele que colocou o tampão no meu ouvido. E ele pretende continuar fazendo isso. Túlio fecha os olhos por um instante. Não é surpresa. É confirmação. Eu sabia. Eu sabia que tinha dedo do Celso nisso tudo. Sabia que ele não era quem dizia ser. Ele encara a menina. Sério. Mas tem uma coisa que eu ainda não entendo. Por que ele faria isso com você? Anabela responde na hora. A voz firme, apesar da idade. Para eu não ouvir mais nada sobre as maldades dele. Ela respira fundo. Eu ouvi uma conversa dele com a dona Zuma. Na época eu não entendi. O olhar dela se enche de gravidade. Mas hoje eu sei. Ela diz, sem rodeios. Foi o Celso quem escondeu o Samir por todos esses anos. Túlio fica imóvel. O mundo parece parar por um segundo. O quê? Antes que ele diga mais alguma coisa, Anabela puxa seu braço. A gente não pode perder tempo. O casamento já vai começar. Ela olha na direção da igreja. Eu não posso deixar a minha irmã se casar com Celso. Os dois correm. Mas, ao se aproximarem do templo, o som ecoa. A marcha nupcial começa a tocar. Túlio para de repente. O rosto cai. Anabela. Eu acho que a gente chegou tarde demais. A menina balança a cabeça, decidida. Não chegou, não. Ela fala baixo, mas com convicção. Esse casamento não pode acontecer. E não vai acontecer. Ela aponta para a lateral da igreja. Fica escondido. Observa tudo. Você vai saber a hora certa de agir. Dentro da igreja, ao som da marcha, Estela surge. O vestido é deslumbrante. O mais bonito que muitos ali já viram. Um murmúrio percorre os bancos. Queixos caem. Olhares se prendem nela. Celso fica paralisado. Não consegue dizer uma palavra sequer. A noiva caminha devagar. Sorriso ensaiado no rosto. Por dentro, um turbilhão. Dúvidas. Inseguranças. Uma sensação estranha no peito. Como se algo estivesse profundamente errado. Mas ela continua. Passo a passo. Rumo ao altar. É então que, ao chegar ao altar, Estela olha em volta. E sente o coração apertar.
Ela procura com os olhos. Uma ausência salta aos sentidos. Onde está a Anabela? A gente não pode começar sem ela. Um murmúrio percorre a igreja. Por um instante, a tensão se instala. Até que, para alívio geral, Anabela surge. Caminha rápido. Senta-se em seu lugar. Estela respira aliviada. Mas algo no olhar da irmã a inquieta. A cerimônia, enfim, começa. Celso, impaciente, não perde tempo. Pronto. Padre. Podemos começar. Ele força um sorriso. E, por favor, vamos direto ao ponto. O tom é firme demais. A pressa, estranha demais. Todo o resto a gente já sabe. O que Deus quer saber mesmo é se aceitamos ou não casar um com o outro. Estela o encara. Surpresa. Aquilo não era o combinado. Ela engole a reação. Não quer causar uma cena. Nem tomar uma decisão que possa se arrepender. O padre solta uma risadinha sem graça. Assente com a cabeça. Muito bem. Ele se vira para Celso. Celso, você aceita Estela como sua legítima esposa. Promete ser fiel na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença. Amá-la e respeitá-la todos os dias da sua vida? Celso não hesita. Nem por um segundo. Eu aceito. Seguro. Convencido. Como quem já venceu. O padre então se volta para Estela. Estela, você aceita Celso como seu legítimo marido. E promete ser fiel na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença. Amá-lo e respeitá-lo todos os dias da sua vida? O silêncio cai pesado. Estela trava. A resposta não vem. Ela sabe, no fundo do peito, que não quer dizer sim. O olhar dela percorre os convidados. Rostos conhecidos. Expectativa. Pressão. Então ela olha para Anabela. A menina não olha para o altar. Olha para fora da igreja. Como se aguardasse algo. Ou alguém. O coração de Estela dispara. Ela volta o olhar para o padre. Por todos os dias da minha vida. É isso mesmo, padre? Ele assente, sereno. É isso, minha filha. Estela engole em seco. Respira fundo. E começa. Eu Ace. Mas a frase não se completa. As portas da igreja se abrem com força. O barulho ecoa pelo templo. Túlio entra, ao lado de Sabiá. Ofegante. O olhar incendiado de urgência. Estela, espera. Todos se viram. O choque é geral. A voz de Túlio ecoa firme. O sofrimento do Candinho. E a surdez da Anabela. Ele aponta para Celso. Tudo isso é culpa do Celso. Você não pode se casar com ele. A igreja mergulha no caos. Estela congela. Celso empalidece. E a verdade, finalmente, começa a vir à tona. Que absurdo é esse? Revoltado, Celso avança um passo à frente. O rosto vermelho. A voz agressiva. Você perdeu a cabeça, rapaz. Não consegue aceitar que a Estela é minha. Estela olha para Túlio, atonita. O coração bate descompassado. Túlio, o que é que você tá dizendo? Antes que ele responda, uma voz pequena, mas firme, se ergue. Anabela se levanta do banco. Pode deixar. Eu explico tudo, Túlio. Um suspiro coletivo percorre a igreja. Os convidados se entreolham. Celso empalidece. O quê? Você tá ouvindo, Anabela? Sem hesitar, a menina encara o vilão. Tô, sim. Ela dá um passo à frente. O Túlio tirou o tampão que você colocou no meu ouvido, pra eu não ouvir você e a dona Zuma conversando sobre todas as suas maldades. O choque é imediato. Estela leva a mão ao peito. Maldades? Do que você tá falando, Anabela? Celso tenta se recompor. Força um riso nervoso. Isso é delírio. Essa menina tá doente. Deve ser coisa da cabeça dela. Túlio não se contém. Para de mentir, Celso. A voz ecoa pela igreja. Você sabe muito bem o que fez. Foi você quem escondeu Samir por todos esses anos. Você tirou o filho do próprio primo. E destruiu a vida do Candinho. Estela encara Celso, horrorizada. Isso é verdade? Você foi capaz de esconder o filho do Candinho? A voz dela treme. Os olhos se enchem de lágrimas.
Como eu pude querer me casar com você? Você é um monstro. Celso recua. Não, Stella. Isso tudo é um engano. Ele dá mais um passo para trás. Depois outro. O medo agora é visível. Aonde pensa que vai, Celso? Stella ergue a voz. Você tem que pagar pelo que fez. O vilão olha ao redor. Calcula uma rota. Pensa em fugir. Mas então... Que coincidência! A voz grave corta o caos. Eu resolver aparecer na igreja. Justo no dia em que um pilantra decide se revelar. Os convidados se abrem. O sargento da polícia surge entre eles. Celso fecha os punhos. Ah, maldição! Sem pensar duas vezes, ele vira as costas. Abandona o altar. E começa a correr. O sargento, tranquilo, apenas caminha em direção à saída. Não se preocupem. Uma hora ele cansa. E eu vou estar lá para prender esse sujeito. A confusão se dissipa pouco a pouco. Celso já está longe. Provavelmente algemado. E a caminho do Chilindró. A igreja entra em silêncio. Joaquim, o filho de Dita, baixa a cabeça. Suspira, decepcionado. Puxa, é uma pena que não vai ter mais casamento. Stella ouve. Olha para o menino. E então, algo muda dentro dela. Ela respira fundo. Ergue o olhar. Você tem razão, Joaquim. Ela fala com firmeza. Esse dia não pode terminar sem um casamento acontecendo. Então acho que sei como resolver esse problema. Stella respira fundo. O barulho da igreja some. Tudo fica em silêncio. Ela ergue o olhar e encontra os olhos de Túlio. O verdadeiro amor. O coração dela acelera. Mas, dessa vez, não é medo. É certeza. Stella dá um passo. Depois outro. E mais outro. Até ficar diante dele. A voz sai firme, mas carregada de emoção. Túlio, você me salvou uma vez naquela represa. Ela engole em seco. Cuidou de mim quando eu mais precisei. E hoje, me salvou de viver ao lado de um crápula. Os olhos dela brilham. Por isso eu sei. Você é a pessoa certa para cuidar de mim. Para sempre. Stella respira fundo. E diz as palavras que esperou a vida inteira para dizer. Túlio, você aceita se casar comigo. Agora mesmo. Sem hesitar. Sem pensar duas vezes. Túlio sorri. Os olhos marejados. Eu aceito. A voz sai carregada de emoção. Aceito. Sim. Porque chegou a hora de você se casar. Com um homem que realmente te merece. Stella sorri como nunca antes. Um sorriso de alívio. De amor. De recomeço. Ela se vira para o padre. Podemos continuar, seu padre. O representante de Deus sorri, emocionado. Ora, se ela quer se casar, e ele aceita, ele faz uma pausa solene. Só me resta dizer uma coisa. Pode beijar a noiva. Túlio segura o rosto de Stella. Com cuidado. Com carinho. Os dois se beijam. Um beijo longo. Apaixonado. Que sela para sempre o amor e o companheirismo daquele casal. A igreja explode em aplausos. Os convidados se levantam. Arroz é jogado para o alto. É celebração. É justiça. É amor vencendo no final. Stella e Túlio sorriem um para o outro. De mãos dadas. E agora, finalmente, no mesmo caminho.